Abra sua Bíblia em João capítulo 6, eu escolhi esse texto. Na verdade, Deus me deu essa palavra em janeiro desse ano. Isso foi no começo desse ano e Deus disse, eu vou te dar uma palavra para o derramar. A data não estava nem marcada, o Rui não tinha nem confirmado ainda. E nós por fé saberíamos que estaríamos aqui. Sabíamos disso, críamos nisso. Esse texto de João capítulo 6, ele é muito conhecido, é a multiplicação dos pães. Esse texto também está em Mateus capítulo 14, também está em Marcos capítulo 6, também está em Lucas capítulo 9. É um dos textos, é uma das histórias que a Bíblia conta que está nas 4 narrativas do Evangelho. Não são todas. Muitas histórias Marcos contou e ninguém mais contou, João contou e ninguém mais contou. Esse é um dos textos que todo mundo contou. E claro, cada um tem os seus detalhezinhos, cada um tem as suas coisinhas. Mas tem algo aqui de Deus para nós nessa noite. E o mistério é profundo, porque Deus, normalmente, quando eu vou pregar, Ele me dá a palavra em cima da hora, assim, alguns dias antes. E quando Deus dá a palavra tão antes, meses antes, é só para eu saber o que é, porque eu cheguei aqui hoje perdidinho, eu digo, Deus, e agora o que eu faço? Eu só sei o texto. Vocês conhecem a história, né? Jesus está andando por lá, né? Dadá, junto a uma multidão, 5.000 homens, né? Esse é consenso, os autores aqui, os narradores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João falam em 5.000 homens. Detalhes para lá ou para cá são 5.000 homens. Baixou a tarde, hora do lanchinho, né? Jesus tentando pregar a palavra e a turma começa, meu lanchinho, meu lanchinho. Aí os discípulos dizem, mestre, vai dar B.O. Eles chegam a dizer para Jesus assim, ó, mestre, se a gente juntar 5 pau aqui, 5.000 e for comprar pão, não dá para todo mundo. E não dá mesmo, porque o pãozinho já está 10 o quilo. Com 5.000 tu vai comprar 500 quilos para 5.000 pessoas, dá 100 gramas para cada um, dá um pãozinho para cada um. Não dá, esse povo, tem mais as mulheres, as crianças, os velhos, aleijados, estrangeiros, que não são contados, né? Não dá. Dá 25, 30 gramas de pão para cada um. Não dá. Não tem jeito. Vamos mandar esse povo para casa, para que cada um coma em casa, porque senão nem que a gente alce uma oferta aqui, né, com toda a habilidade de todos nós de alçar a oferta, e a gente junte 5.000 aqui, e quebra as panificadoras aqui de Gramado, juntando 5.000 reais de pão, não dá que chega. E aí aparece um menininho, o filho do seu Zé estava lá, sempre o seu Zé, né? Estava lá um filho de José lá qualquer, e aí eles disseram assim, ó, Jesus, catamos uns trequinhos aqui, ó. O que vocês têm na mão? 5 pãezinhos de cevada e 2. Querido, presta atenção. Tirei o óculos para não reconhecer ninguém, porque eu sou uma topeira, a partir de 3 metros eu não enxergo mais nada. Presta atenção. Quem aqui sabe fazer pão? Irmãs prendadas, por favor, levanta a mão, me ajuda. Irmãos, sabe fazer pão? Aleluia, baixa a mão. Quem sabe fazer peixe? Então aprenda o que o Senhor quer te ensinar nessa noite, porque o milagre pode ter fruto da sua mão, mas sempre vai ter o sobrenatural, porque só o Senhor faz peixe. O ser humano pode fazer pão à vontade, pode pegar o trigo e transformar em pão, pode pegar a cevada e transformar em pão, pode pegar o centeio e transformar em pão, pode pegar milho e transformar em pão, mas não pega porcaria nenhuma para fazer peixe. Só Deus faz o peixe. Só Deus faz o peixe. E o milagre precisa de 5 pães e 2 peixinhos para acontecer. Ele precisou do natural, ele precisou do trabalho das mãos, ele precisou do esforço, ele precisou do empenho. Provavelmente, a Bíblia não diz, da mãe daquele menino que disse, ô filho, está indo lá atrás daquele tal de Jesus, leva uns pãozinhos aí, né? Vai que dá uma fominha no caminho, né? A mãe vai lá e faz o pãozinho para ele, pega 5 pãezinhos de cevada que leva contigo. Não sabemos o tamanho do pãozinho. Vai que era um pãozinho sim, uma bolinha, vai que era um pãozão, não sei.
Mas na receita desse milagre tinha fruto de trabalho, tinha esforço de humano. E não está errado, meu querido. O milagre precisa de esforço. Os enfermos iam até Jesus. Teve um cidadão que ele juntou os amigos, e olha como é importante ter amigo. Ele juntou os amigos, ele disse assim: gente, vocês têm que me levar naquele cara para eu ser curado. Eu estou na cama, inválido. Pelo amor de Deus, Jeová Todo-Poderoso, me leva lá. Aí os caras, ele está numa casinha lá, ó, né, numa casinha. Não tem como, cara, como é que nós vamos entrar lá, cara? Tá cheio de gente. E o cara dá um jeito, eu estou aqui na cama inválido. E os caras arrancam o telhado e desce o cara. O milagre tem esforço humano, o milagre tem um ingrediente, tem uma parcela, tem uma contribuição da força do teu braço. Porque a própria Bíblia diz, né, Paulo escreveu isso, o mesmo Deus, escrevendo aos Coríntios, é o que dá semente ao que semeia e pão para o que tem fome. Vem de Deus. É Deus que usa o teu braço para fazer o pão. Na oração que Jesus ensinou, ele disse: o nosso pão, o de cada dia, nos dá, Pai, nos dá, por favor. Nós precisamos de pão. Pão faz parte. Como faz parte do nosso sustento, faz parte da manutenção do nosso corpo, faz parte da manutenção da nossa fé. Porque, querido, eu ouço milhares de vezes na minha caminhada profissional e ministerial, pessoas falando como aqueles discípulos falaram: Jesus, aumenta-nos a fé. Vocês lembram da resposta de Jesus? Claro, chega aqui que eu dou um download aqui, pega o pendrive aqui, liga na fibra ótica aqui e baixa o API da fé. Não. O reino de Deus se conquista por esforço, trabalho. Sabe, meu querido, a nossa geração é muito preguiçosa. Muito preguiçosa. Se eu mandar um WhatsApp para alguém que não responder em 15 segundos, eu já fico furioso. Você não? Me convence. 30 segundos. O e-mail já não é rápido o bastante. Eu tenho uma triste notícia para te dar: nada substitui o trabalho duro. Não substituiu para Jesus, não substituiu para Moisés, não substituiu para esse menininho aqui. A gente precisa do pão, cara. A gente precisa levar o pão na hora do milagre. Porque o pão nosso de cada dia é Ele que nos dá. Não tem nada que não venha dEle. Não adianta dizer: isso aqui eu não vou nem levar, porque isso aqui é meu, isso aqui não é de Deus. Mas então quem é de quem? É do diabo? Eu até que eu queria ajudar, né? Mas isso aqui não é de Deus, enfim, né? Essa camisa aqui não é de Deus, né? Mas de quem então, cara? Agora eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: 5 pães, 2 peixinhos. Não precisa mais do que 2 para 5 quando o assunto é o sobrenatural. 2 peixinhos. Vou explicar como é que isso significa em português. 2 peixes pequenos. É 2 manjuba, não é 2 atum. Não é 2 bacalhau. 2 sardinha. 2 peixinhos para 5 pães. O de Deus não precisa ser grande. O de Deus tem que ser de Deus. O de Deus tem que ser aquilo que só Ele faz. O de Deus tem que ser sobrenatural. E basta. E basta. Acho que foi o pastor Jackson que contou, né, a história dos caras que descobriram como é que fazia o homem e foram falar com Deus, né? Não, a gente vai pegar o barro e vai fazer aqui. Sim, mas o barro foi eu que fiz, cara. A matéria-prima é minha. Aí atrapassa, velho. O homem também faz peixe. Ele pega, insemina o ovo do peixe com o outro peixe. Tá, mas veio da onde? Cara, só Deus faz peixe. Toda ciência, não sai peixe no laboratório. Sai porcaria de monte aí, sai margarina, sai as coisas aradas, sai. Peixe só Deus faz. Sobrenatural só Deus te dá.
e basta 2 pequenininhos para que o milagre sirva para 5.000 homens. Não precisa mais do que isso. Agora, se a gente ler esse texto com atenção, a gente vai ver verso 13 de João capítulo 6. E aqui, o verso 13 e o verso 14 vão nos ensinar algo sobre fé nessa noite. O verso 13 diz o seguinte: assim fizeram encher 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E o verso 14 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este sim é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quanto pão sobrou? 12? Pensa comigo. 12 cestos é mais ou é menos do que 5 pãozinhos? Por pequeno que seja o cesto, sobrou mais do que entrou. Primeira coisa sobre fé que você tem que entender é que Deus vai multiplicar até o que é, entre aspas, teu esforço. Porque aquele pão que foi eu que fiz, que foi tu que fez, que foi nós que fizemos, que nós produzimos com o nosso braço, que é fruto do trabalho humano, é o meu esforço, isso também Deus multiplica. Aquele homem que foi descido pelo telhado, pelos seus amigos lá, vai saber quanta gente precisou, né? A Bíblia fala lá que 4 caras e tal, mas vai levar o cara lá para cima, meu. Eu não sei se vocês se dão conta, mas para descer o cara pelo telhado tiveram que subir, com a maca, com a cama do cara, com as cordas, e arrancar as telhas, para daí descer. Mas esse esforço Deus também multiplica, e 5 pãozinhos vira 12 cestos. Quando a gente dá um passo de fé, eu sempre uso essa ilustração. Se eu quero ir até aquela porta, eu olho para a porta, eu não olho para o meu pé. Eu tenho fé de que o chão está aqui embaixo e eu vou pisando. Eu não fico conferindo. O chão está aqui. O chão está aqui. Isso não é fé. Fé é eu olhar para a porta e caminhar até lá crendo que eu estou pisando no firme. Daqui até lá. Mas o meu esforço, Deus também multiplica. A minha caminhada, o meu vigor, a minha energia, a minha força para chegar até lá, Deus também multiplica. O meu pão do milagre, de 5 vira 12 cestos. Como é que eu parto 5 pãozinhos em migalha, 5.000 homens comem e ainda sobra 12 balaio, 12 cestos? A conta não fecha. Não é para fechar. Deus é muito ruim de matemática. Aliás, péssimo. Ele faz 5 vezes 0 dá 12. Isso no pão. Pensa o que ele faz com o peixe. Pensa o que ele faz com o sobrenatural. Pensa o que ele faz com a semente que ele te deu. Que ele diz: pega, não deixa ninguém ver. Pega antes que outro pegue. Porque sabe, o mistério, a profundidade do mistério, ela está em Deus, ela não está em nós. É Deus que é profundo, é Deus que é maravilhoso, é Deus que é poderoso, é Deus que é multiplicador. Mesmo multiplicando por 0 sai mais do que entrou. Esse texto aqui, ele não fala em sobrar peixe. Vocês repararam que só sobrou pão? Por que será? O texto de Marcos menciona que sobrou um pouco de peixe. É o único. Os outros 3 não falam. Eu perguntei: Deus, fala para mim, me dá instrução. Abre esse mistério, deixa eu entender. Sabe o que Deus me disse? Ele disse assim: o teu esforço sempre vai precisar um pouquinho para depois. Aquilo que eu te dou não faz falta. Eu te dou na medida. Se eu te der 2 peixinhos, 2 peixinhos basta. Se tu tiver 5 pão, pode ser que amanhã tu precisa do 6º, mas 2 peixinhos não vai te faltar. Aí depois eu perguntei: Deus, mas 2 é um número na Bíblia assim que não tem a ver com milagre, né? Que milagre foi feito com 2, né? A Trindade é 3, Jesus ressuscitou no 3º dia, né? Tinha que ter um 3 aqui, não tinha? Fala sério, me ajuda. Tinha que ter um 3?
Caía bem no milagre, né? Caía bem no milagre, né? Ó, 3, não, só tem 2. Eu acho que eu fiquei um mês pensando nessa história. Não é possível, por que só tem 2? Jesus era o terceiro peixinho. Sabe, o sobrenatural não se mistura com o natural. E Jesus não era exatamente natural, apesar de ele estar num corpo físico naquele momento e tudo mais. Mas quando ele foi celebrar a ceia, ele estendeu o pão e disse: isso é o meu? Gente, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que vocês precisam. Eu sou o pão vivo que desceu do... Então eu sou sobrenatural. Sabe o que Deus nos dá de espiritual, o que Deus nos dá de sobrenatural? Além da gente não poder multiplicar, da gente não poder reproduzir, da gente não poder copiar, vem na medida. Na medida. A gente quer orar pelos enfermos, pelos doentes, né, pastor Rui? E a gente quer que todos sejam curados. É o nosso desejo, é o coração da gente. Né? E a gente quer que venham 1000 pessoas aqui. A gente só não para pensar que para isso tem que ter 1000 doentes, né? Isso não seria muito bom, né? 1000 pessoas sofrendo. Mas o desejo da gente é que viesse 1000 pessoas aqui, os 1001 saíssem curados. É um que até vindo para cá tropicou, a gente... Porque a cabeça da gente é essa, não é? Fala sério. É verdade. Né? A gente vai orar, a gente quer que o céu se rasgue. A gente vai levantar a oferta, a gente pensa num 1 milhão. A gente faz o apelo, a gente quer que até o pastor venha para frente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma coisa com a gente de ficar sempre insatisfeito com o que a gente dá para a gente, Deus dá para a gente. A gente sempre quer um pouquinho mais de Deus. Não no bom sentido de querer mais de Deus, mas a gente está sempre insatisfeito. Deus te dá 2 peixinhos, tu olha e diz assim: 2 peixinhos? Nem um camarão, Jeová. Não, 2 peixinhos te basta. Para ti e para os outros 4.999 homens que estão ali fora. Porque sou eu que estou te dando, e é sobrenatural. Eu conversei com um missionário uma vez, um cara que trabalhou muitos anos em missões, e ele falou uma coisa que eu entrei em crise interior, assim, fiquei arrasado. Eu perguntei para ele assim: quantas pessoas o irmão batizou quando esteve na África lá e tal? Quanto tempo ficou lá? Fiquei lá 7 anos e meio, quase 8. Legal. E batizou quantas pessoas? Aí ele respirou fundo e disse assim: 3. 3 mil? Não, 3. 1, depois mais 1, depois mais 1. Aí eu cocei a cabeça e pensei assim: um de nós dois está muito errado, tomara que não seja eu. Mas um de nós dois está fora. Esse negócio está estranho. Eu disse: mas o irmão não acha que, sim, sei lá, de repente, uns 10? Seria melhor, não? Uns 14, 2 por ano? Foi 3 no primeiro ano? Não, foi 3 em 8 anos. Tá, mas assim, não tinha gente lá? Estava numa aldeia com 3 índios? Estava na África? Não, tinha até 1.500 pessoas lá. 3. Aí ele olhou para mim e falou assim: nos primeiros 2 anos eu também estava meio em crise, porque ninguém convertia, mas daí Deus disse para mim assim: tu ainda não aprendeu que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Tu não está trabalhando para mim? Quando teu mandato fica aí. Está trabalhando para mim? Está trabalhando para mim ou está trabalhando para ti? Está trabalhando pelo pão ou pelo peixe? Teu milagre é pão? Teu milagre é peixe? Se teu milagre for pão, sai fazendo pão, cara, vai panificador, não tem problema. Agora, se teu milagre é peixe, só eu faço peixe. Aí às vezes a gente fica meio assim, né? A gente, principalmente a gente que está envolvido em ambiente eclesiástico, assim, de igreja, a gente fica com aquelas coisas assim: puxa vida, a gente está aqui com essa dificuldade, precisa pagar a conta da energia, né? E, a gente alçou a oferta aqui, faltou metade. Ou a gente crê ou a gente não crê. Eu ouvi uma muito boa esses dias: o diabo não está brincando de diabo não, cara, então não pode brincar de crente. Pode brincar de igreja.
Porque ele não está brincando de diabo, ele não está brincando de inferno. Ele está bem sério. É melhor a gente ser sério também. Bem importante que a gente seja sério. Mas aí a gente fica pegando essas manias, né? Ô, pastor, o culto foi bom? O culto foi bom. E quantos converteu? Mas importa quantos? Importa? O irmão orou até as 2 da manhã. Alguém foi curado? Mas importa. Deus te mandou lá para curar os enfermos, Rui? Ou te mandou lá para orar pelos enfermos para eles serem curados? É tu que cura? Vocês já repararam que esse homem aqui, ele nunca diz eu curei? Ele diz eu orei e o Senhor curou? Vocês já repararam que ele diz eu fiquei até as 2 horas da manhã e o Senhor curou 5, 10, 20 almas? Porque ele sabe. Se tem alguém que sabe, é ele. Mas a gente quer fazer o peixe aparecer onde não era para ter peixe. A gente quer o terceiro peixinho na história. E Deus faz assim, ó. Sabe, querido, tão importante, pastor Leandro, como saber o seu chamado e o seu lugar, é saber o tamanho do seu chamado. Porque eu estou vendo gente se arrebentando para ter uma igreja com 1000 pessoas. Se arrebentando. E eu vejo outros que começam a trabalhar e daqui a pouco tem 2000. E parece que Deus não é justo, né? Porque aquele que quer os 1000 e está parado nos 300, não necessariamente está trabalhando menos, ou é menos competente, ou ora menos, ou, né? O cara não trai a esposa, ele não rouba o dízimo da caixinha ali. Por que Deus não abençoa ele também? É porque Deus é ruim? Ou não vai com a cara dele? Não. É porque talvez os 2 peixinhos dele sejam um pouquinho menores. Está trabalhando para quem? Você está trabalhando para quem? Eu estou trabalhando para quem? Porque se o dono da obra é o Senhor, ele tem que dizer o que ele quer da gente, né? Se vocês percebem, quando alguém encomenda uma construção de uma casa ou de um prédio, normalmente não é o construtor que diz o que vai fazer, é o dono, né? Eu quero uma casa com 3 quartos. Não, vou fazer com 5. Não, mas vai ficar meio caro, não vou poder pagar. Não, esse é problema teu, eu vim aqui fazer uma casa com 5. Não, peraí, mas é eu e a mulher, cara, eu já estou fazendo um quarto de hóspede, uma biblioteca. Não, mas eu quero 5 quartos. Eu vim aqui construir uma casa com 5 quartos, 300 metros. Não, 80 metros. Não, 300. Cara, não vou poder pagar. Não, esse é problema seu. Vim aqui fazer uma casa de 300 metros. A obra de Deus não se faz assim, sabe por quê? Porque isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. O que tem a ver com fé? Tem a ver com fé a gente dizer assim, Deus, me dá uma instrução, me dirige, me fala o que é para fazer. E aí Deus diz assim, cara, não são 2 quartos 80 metros, nem 5 quartos 300 metros, é 3 quartos 150 metros. Vai lá e faz. E aí a gente pega 5 pão num braço, com a mão, 2 peixinhos na outra, e diz assim, Deus, o meu esforço eu vou levar, mas o teu sobrenatural eu não dispenso. Nós vamos fazer essa obra acontecer, nós vamos fazer esse milagre. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus aqui nesse momento, nessa história, nesse episódio acontecido aqui, quando ele foi chamado, quando ele foi procurado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, eles já vieram com a ansiedade, um ponteirinho no vermelho. Jesus, é o seguinte, rapaz, nós estamos com um problemão aqui. Eles já vieram nesse clima para ele. Jesus, deu tudo errado. A atitude deles não é essa palavra, né? Tudo errado que está escrito aqui. Mas se você olhar o versículo... Cadê o coitado aqui? 5. Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque sabia que estava para fazer. E aí Filipe disse, não lhe bastariam 200 denários de pão, olha os 5 pau aqui, para receber cada um o seu pedaço. E um dos discípulos, chamado André, informou a Jesus, olha, tem um rapazinho aí com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso é mais ou menos que nem chegar e dizer assim, pastor Rui, ora por mim, mas não vai adiantar, tá?
Senhor, eu vim aqui para prosperar, eu sei que o Senhor não vai me abençoar, eu sei que eu vou sair daqui mais endividado ainda, aquele 10 que eu vou dar vai me fazer falta, mas eu vim. Mas não é essa atitude, não tem sido esse o coração. Sabe, as pessoas vêm tão desprovidas da fé mais básica, do firme fundamento do que não dá para ver, que é a vitória, que é o resultado, que é a cura, que é seja lá o que for, que daqui a pouco eles olham e dizem assim, eu vou lá, mas não vai adiantar mesmo. E eu comecei dizendo uma coisa que talvez para alguns de vocês não fez sentido, pareceu piadinha, mas agora vai encaixar aqui. Eu cansei de atrapalhar o mover de Deus. Eu cansei de botar a minha racionalidade no meio do caminho. Eu cansei de botar a matemática, dizer assim, não vai dar, Deus. Não vai dar, porque é o seguinte, com 100 reais de gasolina eu não vou daqui a Curitiba. Não dá. Com 5 pães não dá para dar de comer para 5.000 homens. Sabe, às vezes é necessário que Deus olhe para a gente e diga assim, ô bobalhão, o Deus aqui sou eu, sabia? Não é tu não, cara, sou eu. Quem vai fazer sou eu. Leva o pão e leva o peixe, e deixa que a multiplicação quem faz sou eu. Sabe, queridos, se a gente não aplicar fé, a gente nem sai de casa, quanto mais levar o pão junto. E quanto mais levar o peixinho. Deus pode te ajudar a fazer o pão, mas o peixe Ele vai ter que te entregar pronto, e tu vai ter que crer que aquilo ali é peixe. E essa história, né, esse desenrolar aqui vai ao verso 14, e aqui talvez esteja um dos grandes e profundos mistérios de tudo isso aqui, que é o que tem travado a fé da vida das pessoas. Leia de novo aí no seu lugar sentadinho o que diz o verso 14. Qual é a palavra-chave do verso 14? O que é mais importante que tudo no verso 14? De João capítulo 6. Vendo, pois, aqueles homens o sinal. Sabe, Jesus não multiplicou pão para matar a fome do povo, porque Ele podia ter orado e dito assim, Deus, eu repreendo o espírito da barriga vazia, e esse povo só vai sentir fome quando chegar em casa, porque eu não tenho grana para todo mundo. Ele podia ter feito isso? Podia, Ele não era Jesus? Se Ele orasse e disse assim, Deus manda anjos, derruba maná do céu aqui, podia, não podia? Não podia, Ele era Deus. Era no sentido de que naquele momento, né, continua sendo, mas naquele momento encarnado ali, naquele cenário, Ele era Deus, Ele podia fazer o que Ele quisesse. Ele podia simplesmente agir de uma maneira sobrenatural e ninguém ter fome. Não era mais fácil? Não, pega esse menininho com os pãozinhos e manda para casa, coitado do menino, né? Vai que ele era... Pega o gordinho, manda para casa o gordinho, deixa ele com o pãozinho dele, coitado. Vai que o seu Zé lá não tem dinheiro para comprar mais pãozinho, manda ele para casa. O povo não há de sentir fome. Não. Era necessário que aquilo acontecesse para que servisse de sinal. Sinal. Sabe, querido, se a gente ficar orando para Deus fazer milagre, para Deus fazer prodígio só, precisa do sinal. Esse foi o sinal de que aquele era o profeta que estava sendo esperado. Mas o sinal só acontece depois do milagre. Por isso que nós temos que testemunhar quando o milagre acontece, por isso que nós temos que trazer as pessoas, né? A irmã deu testemunho de manhã, né? Gente, eu passei por isso, eu venci, tu vence também. A minha fé é fortalecida com a tua dor, com o teu sofrimento, com a tua luta, porque ela é um sinal de que Deus está na tua vida. Se está na tua vida, por que não vai estar na minha? Ah, mas nós temos lutas diferentes. Mas não, também não somos igual. O que Deus vai te dar a mesma luta que deu para mim e vice-versa? Nós não somos igual. Nós somos diferentes, então temos vitórias diferentes com lutas diferentes, mas a fé, ainda que diferente, tem que ter a mesma essência, tem que ter o mesmo centro, tem que ter o mesmo ingrediente de milagre, tem que ter o meu esforço no pão e tem que ter o sobrenatural de Deus no peixe.
e é multiplicador, é crescente. Deus não vai te tomar, não vai te tirar nada. Sabe, queridos, eu venho de uma história eclesiástica onde isso aqui não era valorizado, né? O nosso histórico de igreja era assim, esse tipo de coisa aqui ficou lá nos tempos da Bíblia, né? Isso aqui não é para o nosso tempo, se falava muito, né? Não é para o nosso tempo, isso aqui já foi. Eu não consigo crer nisso. Deus para mim continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu chegar na glória, quando eu chegar na eternidade, a única coisa que eu não vou precisar lá é de fé, que não vai ter mais nada para esperar. Já estão consumadas todas as coisas, então eu não preciso mais de fé. Mas aqui eu preciso ser treinado. Eu preciso ser treinado aqui, o milagre precisa acontecer para eu nutrir a minha fé, para eu me fortalecer. Quanto mais fé eu tenho, mais Deus faz milagre. Quanto mais Deus faz milagre, mais eu tenho fé. E é nessa caminhada que eu vou até que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito, né? Até atingir um ponto em que já não faz mais diferença se aquilo ali é sobrenatural ou não, porque já ficou tudo igual, nivelado lá em cima. Eu não sei quantos de vocês já leram o último capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos termina dizendo assim, olha, alguns sinais seguirão aqueles que crerem. Aí às vezes eu leio aquele texto e digo assim, gente do céu, a nossa igreja está cheia de gente que não crê em nada. Eu quero terminar essa meditação, esse tempo aqui, te dizendo algo que tem ardido, tem queimado no meu coração de uma maneira muito intensa, muito forte. A Bíblia conta essa multiplicação aqui como um fato histórico. Isso aqui aconteceu, né? Isso é o que significa um fato histórico. Aconteceu e a Bíblia nos conta. Mas nós precisamos entender o que essa história não apenas quer nos ensinar, mas o que ela quer nos direcionar. Você já parou para se perguntar, já passou pela tua cabeça de perguntar por que o povo não fez que nem a gente faz hoje e começou a ir embora devagarinho quando a tarde foi caindo? Deu 5, 5:30, começa a se olhar e diz assim, lanchinho não vai ter. Sai um, sai outro. Não é assim? Por quê? Eu não consigo crer em nada que não seja porque a mensagem estava muito boa. Estava bom de ouvir Jesus. Sabe, tinha um clima para o milagre acontecer. Esse clima estava regado de unção. Estava regado da presença de Deus através de Jesus Cristo ali. Jesus de Nazaré estava naquele lugar, carne e osso. O que ele estava ensinando não era paia, não era arroz, era sustância, era coisa, alimento nutritivo. E a Bíblia diz que ele estava ensinando. Ele não estava ali curando enfermos, ele não estava ali fazendo sinais e maravilhas, ele não estava ali sendo transfigurado, ele não estava relampejando e trovejando, ele estava falando, ele estava ensinando, falando acerca do reino de Deus. Olha, o reino de Deus, talvez ele estivesse contando uma das parábolas, né? Olha, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola de grande valor. Só que ele ficou fazendo isso a tarde inteira e o povo não queria ir embora. Tinha um cheirinho no ar ali, ó, que ninguém queria parar de sentir. E era a palavra. O agir do Espírito pela palavra, que foi o que o pastor Jackson falou aqui. Sabe, daí a gente quer ficar contando história, a gente quer ficar fazendo firulinha, e aí o povo começa a ir embora, a gente não sabe por quê, porque está faltando talvez um pouco mais de palavra, que dá um cheirinho, que faz o povo ficar até dar fome. Daí a gente diz assim, bom, então o negócio é o seguinte, tem fome? Tem. Tem fé? Tem. Cadê o pão, cadê o peixe? Que Deus vai fazer nesse lugar um milagre. Deus vai multiplicar nesse lugar. Sabe, tem muita mensagem hoje em dia dizendo assim, olha, Deus vai te prosperar, tu será cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, né? Deus não tem prazer na tua doença. A gente ouve pregações assim,
de monte nesse sentido positivo, assim, né? De melhorar as coisas, mas o meu evangelho tem cruz, cara. Se eu disser para vocês assim, olha, Deus quer fazer milagres aqui hoje, e eu disser isso da boca para fora, palavras bonitas lançadas ao vento, a gente vai embora e não acontece nada. Agora, se eu disser assim, gente, eu creio, sinto no meu espírito, se joga aqui que Deus vai te levantar. Traz o cara, traz o doente, traz o enfermo, traz a mulher estéril, traz o bebum, traz o drogado, traz aí. Traz porque eu estou aqui disposto a entregar o meu pão e Deus trouxe o peixe. Nós vamos ter multiplicação, nós vamos ter milagre. Se a minha fé se juntar com a tua, e se nós crermos no que não dá para ver, mas que existe, que é real, Deus vai agir. Porque é isso que a Bíblia ensina. A base tem que ser a palavra e a promessa de Deus. E esse sinal foi um no meio de tantos. Deus fez tanta coisa através de Jesus na caminhada dele, poucos anos na terra. Mas fez tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que o Evangelho de João termina dizendo assim, olha, a gente escreveu essas coisas para vocês poderem crer, porque se fosse para escrever tudo, não tinha livro nesse mundo que aguentasse escrever. Treco desse não ia caber em biblioteca nenhuma. Sabe, eu vim aqui hoje disposto a te dizer o seguinte: creia no milagre, mas faça a tua parte. Traz o pãozinho, traz o teu esforço, apresenta, entrega. Ou você é daqueles que acha que tomaram à força os pãozinhos e os peixes da mão do menino? Não creio nisso. Eu acho que ele ofertou, acho que ele entregou. Ele teve o coração e a liberalidade de dizer assim, ó, não é muito, mas o que eu tenho está aqui. Mas pastor, minha igrejinha é tão pequena. Se a tua fé não for pequena, o resto, o que importa? Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, 2, dá 2 mundos inteirinho. 3 dá 3 mundos inteirinho. Sabe, queridos, nós temos necessidade urgente de recuperarmos a fé que olha para o pão como pão e para o peixe como peixe. Nós temos que resgatar dentro de nós o olhar que vê o invisível, porque isso é fé. Nós temos que deixar Deus fazer a parte dele sem atrapalhar, mas nós temos que fazer a nossa. E nós precisamos fazer isso urgente, correndo. Eu não vou nem perguntar, eu tenho certeza que, se não todos, muitos levantariam a mão, mas todos nós temos promessas de Deus na vida, amém? Tem promessa disso, tem promessa daquilo. A palavra de Deus diz que Deus não tarda a sua promessa, a sua palavra, ainda que alguns o tenham por tardio. E às vezes a gente tem a sensação de que não é para hoje. Tem uma voz dizendo assim, espera para amanhã, deixa para a semana que vem. Precisamos ser curados disso também. Precisamos ser curados disso também, sabe? Porque a hora da fome foi naquela tarde. Não adiantava dizer assim, voltem amanhã que eu vou multiplicar pães. Não, vocês estão aqui agora, vocês estão com fome agora, eu vou multiplicar o pão agora. Amanhã não te pertence, não pertence a mim, amanhã pertence ao Senhor. O nosso tempo e a nossa hora é agora. É hoje. Nós não temos que ser afobados, apressados, angustiados, desesperados. Nós temos que ter senso de urgência. O Senhor está às portas. Os tempos são difíceis. As pessoas sofrem, as pessoas padecem. Se isso não nos incomodar, tem algo errado em nós. As pessoas vão para o inferno. Se isso não nos incomodar, tem algo muito errado em nós. Muito errado. Deus quer multiplicar pão na sua vida, meu querido. Deus quer multiplicar peixe na sua vida, meu querido. Mas Ele vai multiplicar o que você ofertar, o que você trouxer. Mediante a sua fé. Mediante a sua crença no invisível.
mediante o seu passo de fé. Gosto muito da palavra de Deus, eu sou apaixonado pelas Escrituras, por aquilo que Deus nos deu de herança. E tem um salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem alguém cansado aqui hoje? O lugar do descanso está anunciado. E a atitude daquele que pode descansar também está anunciada. Basta habitar no esconderijo do Altíssimo. Vamos ficar de pé? Pastor Rui, chega junto aqui.